Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos meditar no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Acompanhe comigo. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Amados, essa palavra confiança, ela vem queimando em meu coração. Ultimamente, Deus tem me feito entender a profundidade e a necessidade de termos confiança nele. E isso tem me feito crescer e amadurecer ainda mais na compreensão da sua palavra, na minha postura mediante momentos de conflito, momentos de incerteza, momentos de dificuldades. Isto tem fortalecido a minha caminhada como cristão. E eu quero compartilhar com você isso e meditar contigo acerca de confiança no Senhor. Para isso, precisamos entender o que significa a palavra confiança. Confiança, então, é crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição. Crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Então, confiança em Deus é eu confiar na probidade moral, na sinceridade de Deus, na lealdade, na competência de Deus, na descrição de Deus, e também entender que Ele não falhará, que tudo que Ele faz é bem feito, forte o suficiente Ele é para cumprir aquilo que promete. Então, compreendendo que confiança, ela é todo esse conjunto de conceitos, eu então vou melhorar a minha postura, a minha fé, a minha convicção diante das situações em que eu vivo. Esse é o intuito então desse vídeo, que nós venhamos aperfeiçoar, melhorar a nossa postura, a nossa convicção, a nossa confiança no Senhor, entendendo melhor quem é Deus em nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: a confiança nos faz olhar para os atributos de Deus. Porque olhando para os atributos de Deus, então eu vou perceber que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, que Deus é fiel, santo e justo. Deus então, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ao olhar para a situação em que eu estou vivendo, olhar para o momento que eu estou passando, eu não posso me apegar ao momento, eu não posso me apegar às circunstâncias, mas eu tenho que me apegar firmemente, como a palavra de Deus diz, não abandonar de maneira firme, de maneira convicta, a confiança em Deus. Desde que eu esteja em obediência à sua palavra, em obediência aos seus ensinos, em obediência à sua vontade, buscando realizar a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me apegar nessa confiança, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está acontecendo, onisciência, de que Ele tem poder para resolver a situação na hora que Ele quiser, onipotência, e de que Ele é imutável, de que Ele não vai mudar. Um dia Deus está zangado, outro dia está triste, um dia está... Não, Deus não tem fases, não tem lua, Ele é imutável, sem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo. Então Deus é justo, Deus é fiel, não vai me abandonar, não vai me deixar desamparado. Agora também eu preciso entender que onisciência, Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabendo o momento certo de agir, Ele não vai agir só porque eu estou precisando. Ele vai agir se eu estiver necessitando da ação dEle. Porque tribulações, dificuldades na vida daquele que está em obediência e se andando segundo um propósito, uma promessa, uma chamada de Deus para a sua vida, a tribulação, a dificuldade vem para poder justamente aperfeiçoar o comportamento, aperfeiçoar o entendimento, aperfeiçoar a envergadura espiritual da pessoa, a musculatura espiritual desse cristão, para que então ele possa ter uma estatura do homem perfeito, a estatura de Cristo, a estatura do nosso Senhor e Salvador. As dificuldades e tribulações vêm para isso. Olha as dificuldades que Davi passou, as dificuldades que José passou, as dificuldades que boa parte dos profetas passaram, todas aperfeiçoaram eles, aperfeiçoou ainda mais o entendimento de quem era Deus na vida deles. Isso me remete a uma passagem bíblica que está lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14, fica melhor para você acompanhar, que fala assim: então Deus enviou para lá cavalos
Deus não, perdão. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te para que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, nessa passagem, o profeta Eliseu, ele está em um momento de dificuldade. Ele está no momento de dificuldade. Mas, por estar em um momento de dificuldade, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para o exército que estava cercando ele. Ele percebe, ele vê o exército. Não olhar não significa que você não está vendo. Não olhar é não manter o foco naquilo que você está vendo naquele momento, mas sim manter o foco naquele que está te vendo a todo momento. Percebe como tem uma diferença? Então, Eliseu, ele chega e peraí, meu servo, tu está olhando para o lugar errado, tu está olhando para o problema, tu está olhando para a situação. Deixa eu te mostrar que maior é quem está conosco, maior são aqueles que estão ao nosso lado. Você tem que olhar para quem nós servimos, que Ele é poderoso e está nos protegendo a todo tempo, 24 horas por dia Ele está nos protegendo. Aí Eliseu então ora: Senhor, abre os olhos do garoto, abre os olhos do menino, que ele então possa ver a confiança que eu tenho em Ti, que ele então possa entender a confiança que eu tenho no Senhor e de que nós estamos protegidos. Por quê? Porque o Senhor é potente, é onipotente, é potente o suficiente, mais do que o suficiente para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar desse mal que está querendo nos destruir. Então percebam a diferença. Eliseu confiava no Senhor, ele confiava tanto em Deus que entendeu que a sua vida não estava em risco. A vida que estava em risco era daqueles que estavam querendo matar ele. Olha como isso muda totalmente a abordagem de Eliseu dentro de uma situação problemática. Isso amadurece muito a nossa postura, a nossa fé, até a nossa oração. Olha a oração que Eliseu fez. Eliseu então chega assim e diz: não, calma, está tudo sob controle, não meu Eliseu, mas está tudo no controle de Deus, nunca saiu do controle dele, porque Deus é imutável, está no controle das coisas desde o início dos tempos, do início dos séculos, até o final dos séculos. Deus está no controle. Então, Senhor, espera bem, mostra para ele a tua segurança, mostra para ele que o Senhor está guardando o teu servo, porque a palavra de Deus diz que os cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o homem de Deus estava protegido pelo Deus que ele servia. Então o homem de Deus era protegido por Deus. Então se eu sou homem de Deus, Deus me protege. Se você é uma mulher de Deus, Deus lhe protege. Deus tem poder para lhe proteger. Entendendo isso, você não vai temer a situação que coloca em risco a sua vida. Você vai descansar na confiança do Senhor. Você vai se apegar a essa confiança, e essa confiança vai ser um galardão para mim e para a sua vida. Então, conheça os atributos de Deus, porque em uma situação como essa, em que a sua vida estiver em risco, em que você estiver passando por uma tribulação, um deserto, um vale, você vai se apegar a essa confiança e não vai deixar ela em momento nenhum. E então você vai passar por essa situação e vai ver Deus manifestando um dos atributos dele, todos os atributos na realidade. E isso vai fortalecer a sua musculatura espiritual. E quando você passar por outra situação, você vai estar mais completo, mais maduro, mais sábio de como deve se comportar em uma situação de dificuldade. Segundo ponto a confiança em Deus é a base para uma fé saudável e forte. A nossa fé, a palavra de Deus diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza. Fé é certeza. Como é que eu vou ter certeza se eu não confio em Deus? Como é então que eu vou ter certeza que aquilo que Ele falou vai se cumprir na minha vida se eu não confio em Deus? A minha fé não vai ser saudável, a minha fé vai oscilar. Vai ter momentos então quando a situação apertar,
que a situação fica muito difícil, eu abandono a minha confiança, eu já quero pegar aquilo, tomar o controle daquela situação, tirar do controle de Deus, tomar para mim e querer fazer com a minha própria mão, com a minha própria força, com o meu próprio entendimento. Então a palavra de Deus diz, não te apoies no teu entendimento, não confie na tua força, descansa no Senhor e o mais Ele fará. Então eu preciso confiar em Deus. O confiar em Deus é dizer, peraí, calma, por mais que tudo pareça estar perdido, eu preciso entender que Deus ele sabe de todas as coisas, que Deus ele tem poder para tudo, que Deus é fiel, que Deus não me abandonou, pois eu estou fazendo a sua vontade, eu estou buscando a sua presença, eu estou me derramando a sua presença. Então eu vou confiar que Ele é fiel para me socorrer, para me salvar, para prover se necessário for, para me dar saúde, porque Deus é fiel e Deus está aqui comigo, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Conhecendo esses atributos vai fortalecer a saúde, vai deixar a minha fé mais saudável e forte. Então, cada tribulação que eu passar, mais forte a minha fé vai ficar. Cada dificuldade que eu passar, cada deserto, cada vale que eu passar, mais saudável e mais forte a minha fé vai ficar. Por quê? Porque ainda mais a minha confiança vai ser aumentada. A minha confiança vai ser fortalecida, a minha confiança vai ser consolidada ainda mais na pessoa de Deus e não na minha pessoa. Na capacidade de Deus e não na minha capacidade, na moral de Deus e não na minha moral, na sinceridade de Deus e não na minha sinceridade, na competência de Deus e não na minha competência. Então isso tira um fardo muito grande das minhas costas. Naquele momento Eliseu chegou e disse, não, a competência da minha proteção é de Deus, Deus é competente para me proteger, a responsabilidade é dele, entendeu? Deus ele faz bem feito, a segurança de Deus é bem feita, olha aí, ó. E naquele momento em que o servo de Eliseu abre os olhos, ele percebe então a competência, percebe a lealdade de Deus, ele percebe a sinceridade, ele percebe a moral de Deus naquele momento e muda totalmente o sentimento, a fé dele. Você pode perceber que depois então a fé tomou um up, entendeu? Melhorou, ficou mais saudável, ficou mais forte. Então, para isso, a confiança é a base para essa fé saudável e forte. Então, eu confio no que escuto da palavra. É um dos pontos para fortalecer a minha fé. Eu confio no que escuto na palavra, confio nos atributos da palavra, confio na vivicidade da palavra, o quanto ela é viva, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é Cristo. Em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, descreve isso bem claro. E no início ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio deles. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então você percebe ali que Cristo é a palavra e é Deus também. Então a palavra de Deus é Cristo e Cristo é Deus. Então eu e você precisamos escutar Deus, escutar Cristo, escutar a palavra e confiar nesses atributos da palavra. Confiar que ela é viva, confiar que ela é fiel, confiar que ela é verdadeira, confiar que ela não vai falhar no momento de crise da minha vida. Eu preciso dessa confiança, da robustez, eu preciso me apegar firmemente a essa confiança. E isso vai me fortalecer, isso vai deixar a minha fé saudável e forte para enfrentar toda e qualquer adversidade. Então, sim, como diz em Hebreus 11, eu vou ter certeza. Eu vou ter certeza de tudo aquilo que necessário for ter certeza, independentemente da situação que eu passe. Se eu estou precisando de proteção, eu vou ter certeza que Deus me protege. Se eu estou precisando de provisão, eu vou ter certeza que Deus vai prover. Se eu estou precisando de saúde, eu vou ter certeza que Deus vai prover saúde. Se eu estou precisando de inteligência, eu vou ter certeza que Deus vai me dar inteligência e sabedoria, como deu para Daniel. Se eu precisar de que o mar se abra, eu vou ter certeza que Deus tem poder suficiente para o mar se abrir, como aconteceu com Moisés. Então, tudo que eu for precisar, eu vou ter certeza que Deus pode realizar. A fé é certeza do que haveremos de receber. O que eu preciso receber hoje? O que você precisa receber hoje? O que é que você precisa receber? O que é que eu preciso receber? Eu tenho certeza que eu posso receber de Deus, porque Ele é fiel, Ele é sincero, Ele é verdadeiro. É a confiança que eu tenho em Deus, nos atributos dEle, em quem Ele é. A confiança me faz olhar para quem Deus é, e a fé me faz olhar para aquilo que Deus pode fazer. Certo? Então eu tenho confiança
Eu tenho certeza que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu, que Deus pode materializar aquilo que Ele prometeu. Já a confiança, ela me remete a Deus, que Ele é poderoso para fazer aquilo, que Ele é fiel para fazer aquilo. A fé me dá certeza de que Ele vai me entregar. A confiança me faz certeza, me dá certeza de quem Ele é. Então existem esses dois polos que eu preciso compreender, que eu preciso amadurecer, aprofundar esse entendimento para então conseguir caminhar com Deus nessa terra. Porque é isso que Deus fortalece, é isso que Deus amadurece na vida dos seus filhos, desde quando iniciou o Gênesis até nos dias de hoje. Deus trabalha só para quem confia nele, só para os que confiam nele. Terceiro ponto, sem fé é impossível agradar a Deus e sem confiança é impossível ter fé. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu vou desagradar a Deus porque eu não tenho fé. Então, como é que eu vou ter fé se eu não tenho confiança? Se eu não conheço Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, que é Cristo, se eu não me deixo ser guiado pelo seu Espírito, se eu não conheço os atributos de Deus, que Deus é onisciente, que sabe todas as coisas, que é onipotente, que é imutável, que é santo. Não, eu não quero conhecer a Deus, eu só quero que Deus faça as coisas para mim no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Eu não quero confiar em Deus e deixar que Ele então assuma um controle, que Ele então confiar na ciência de Deus, no tempo certo dele realizar as coisas. Eu não quero eu acho que Deus hoje está zangado comigo. Não, eu acho que Deus hoje não acordou porque eu orei e até agora Ele não fez o meu pedido. Não, eu acho que Deus não me ama hoje, não. Ele me amava ontem, hoje Ele não me ama. Deus, Ele não tem essa variação. Deus não tem problema emocional. Deus é imutável, Deus é constante, é santo, é justo. Então, confiando em Deus, porque conhecemos os atributos, conhecemos a sua palavra, obedecemos ela, então nós vamos ter uma confiança robusta no Senhor, nós vamos nos apegar a essa confiança, então nós vamos ter fé. E tendo fé que Deus é fiel, que Deus é digno de confiança, tendo fé em Deus, nós então vamos o agradar. Aí eu vou ler a palavra de Deus, vou conhecer a palavra de Deus, vou ter fé na sua palavra e vou andar conforme a palavra, porque eu tenho fé nela e porque eu confio nele. Ah, meu querido, eu vou agradar a Deus em tudo, e então eu serei mais que vencedor, eu serei abençoadíssimo, eu vou ser. Por quê? Eu vou ter confiança nele, eu vou ter fé nele, então eu vou agradar a ele. Ah, meu querido, vamos voar espiritualmente. E para isso, então, o que podemos fazer para ter uma confiança forte em Deus? Já finalizando, o que eu preciso fazer para ter uma confiança forte no Senhor? Primeiro passo, conhecimento da palavra. Eu preciso ler a palavra, meditar nela de dia e de noite. Foi a primeira coisa que ele fala para José: José, medita na minha lei de dia e de noite, ser forte e corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Então Josué meditava de dia e de noite. Não te apartas do livro, entendeu, dessa lei. Conheças os meus estatutos, conheça as minhas leis, conheça a palavra de Deus, conheça Cristo, que é a palavra de Deus, que é o verbo vivo que se fez carne. Precisamos conhecer a palavra, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse até o dia que a gente morrer. Ah, eu já li a Bíblia, leia de novo. Ah, mas eu já li 300 vezes. Leia até completar 400. Depois que chegar no 400, leia até 500, até 1000. Enquanto tiver vida, tem que estar lendo a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Segundo ponto, vida de oração. Precisamos ter uma vida de oração, porque oração é falar com Deus, oração é falar com Ele, é conversar, é fazer conhecida todos os nossos desejos, petições, é não ser ansioso, não antecipar o amanhã e saber que Ele já está lá cuidando de tudo para nós. É confiar no hoje, naquilo que Ele tem hoje, na ordenança de Deus para hoje. E então, quando o amanhã chegar, nós então viveremos o amanhã nele. E por Ele são todas as coisas. Então, para isso eu preciso uma vida de oração. Eu preciso um relacionamento. A vida de oração me dá relacionamento com Deus. Vida na palavra, vida de oração me dá um relacionamento com Deus. Eu preciso orar. Eu preciso ter o hábito de orar. Assim como escovo os dentes, me alimento, almoço, janto. Eu preciso ter o hábito de orar, de falar com Deus. Eu preciso ser disciplinado nisso, tanto do conhecimento, tanto na leitura da palavra, quanto na vida de oração. E terceiro ponto, vida de obediência.
Nós precisamos não só conhecer a palavra e não só orar, mas principalmente obedecer a palavra. Obedecer é ação, seguir os ensinamentos. É você olhar aquilo que está sendo ensinado e decidir obedecer, decidir agir, decidir fazer conforme está na Bíblia. E então, meu querido, eu e você seremos, como eu disse, abençoados, não, abençoadíssimos. Seremos prósperos, seremos fortes, seremos confiantes, teremos certeza, teremos fé daquilo que Deus irá fazer na nossa vida, vai se cumprir, vai se realizar. Iremos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, iremos ser imagem e semelhança de Cristo, porque andaremos confiantes no Senhor, andaremos apegados nessa confiança e nela, como diz em Hebreus 10:35, o texto na qual iniciamos a nossa meditação, e então nela encontraremos grandioso galardão. Ah, querido, que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Pegue esse entendimento, medite nisso, aprofunde a tua compreensão, o teu entendimento acerca de confiança em Deus. A nossa confiança em Deus, e o mais Ele fará. E tudo que for preciso, Ele vai realizar no tempo dEle, na hora dEle, de acordo com a vontade dEle. E nós somos e seremos e continuaremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então é isso, meus amados. Hoje, o tema do nosso vídeo é sobre confiança em Deus, sobre aperfeiçoar essa confiança, crescer nessa confiança, nos apegar nessa confiança no Senhor, nos atributos dEle, na palavra dEle. E então, meu querido, teremos uma vida extraordinária. Que Deus te abençoe, guarde e proteja. Curta os nossos vídeos, assine o nosso canal, se inscreva e que você possa ser uma pessoa a partir de hoje mais confiante e apegada nessa confiança do Senhor. E que o Senhor te honre e te abençoe em nome de Jesus.